meus amores! Hoje na aula de História vamos fazer uma viagem bem legal. Uma viagem conhecendo um pouco sobre a vida, o modo de vida dos indígenas. O modo que eles vivem, o modo que cada tribo se pinta ou tem suas leis. Vamos conhecer um pouco de tudo isso. Antes de iniciar o nosso livro, na página 131 até a página 135, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito dos costumes, né? De algumas leis que são feitas lá nas aldeias. Por exemplo, cada membro, cada integrante, cada pessoa na aldeia tem uma função. Os homens pescam, caçam, ficam com as armas e vai quando tem luta. As mulheres, elas plantam, colhem, cozinham e tomam conta das crianças. Os idosos, eles são muito respeitados. Além de ficar com as crianças e passar conhecimento para elas, eles também são consultados quando há uma reunião, quando há alguma coisa na aldeia que eles podem interferir ou aconselhar. Tem o cacique, tem o pajé, cada um tem sua função. As crianças também têm a função de cada uma. As crianças ajudam na colheita, ajudam também quando elas já estão maiorzinhas. Elas também ajudam a plantar e elas cuidam dos idosos, um cuidando do outro, porque nas aldeias, a vida dos indígenas, além de eles ter muito contato com a natureza, eles também cuidam muito um do outro. Preste atenção na página 131 do seu livro de História. Na página que diz assim: saiba mais. Cada comunidade indígena tem sua própria maneira de resolver problemas e de tomar decisões. O Bororô, por exemplo, tem vários líderes. Um deles só para lidar com as pessoas que não indígenas. Entre os Yanomamis, que é outra aldeia, outra tribo, outra etnia, um grupo de idosos, chefes de família, participa das decisões. O chefe da tribo não governa sozinho. Ele tem a ajuda das outras pessoas, dos índios mais idosos, que já têm a sabedoria, que já têm o conhecimento. Para muitos povos indígenas, o lugar de reuniões é muito importante na aldeia. Ali, naquele local, os indígenas se reúnem para conversar, lembrar coisas antigas, organizar o trabalho, as festas e as práticas religiosas. De modo geral, é onde também fica a escola, sempre um lugar de conhecimento. Além do chefe, geralmente há o pajé, que cuida da saúde e aconselha as pessoas do grupo. O pajé conhece as plantas e com elas fazem remédios. E é ele que conhece as lendas, as histórias orais de sua gente. Observem aqui, na página 131, os indígenas, né, parece que eles estão brigando, mas eles não estão, eles estão fazendo um ritual de força. Os outros indígenas aqui, eles estão fazendo um ritual religioso que eles acreditam. Então, assim como na nossa sociedade, escolhemos os prefeitos, governadores e presidentes, nas aldeias, mas nem todas são assim, tá? É um pouco diferente do nosso ritmo de vida. Eles têm um líder. O líder também é escolhido ou por sua sabedoria, ou pela sua idade, ou então eleito assim, tipo nosso, né? O prefeito, o governador. É um pouquinho diferente como se comunicam. Eles não têm o interesse financeiro como tem na nossa sociedade. Então, continuando na página 131, olha a pergunta bem interessante que diz assim: a cidade em que você mora é governada da mesma maneira que as comunidades indígenas? Eu acho que não. Será que os prefeitos, governadores, presidentes na nossa sociedade escutam o que as pessoas falam, escutam o povo e tomam decisões sozinhos?
Olha a diferença aí da sociedade que vivemos para as indígenas, certo? Seria muito bom, né? Que tivéssemos essa liberdade, esse convívio de a gente poder ajudar. Com certeza seria melhor para todo mundo. Olha na página 132, continuando nossa leitura. A maior parte dos indígenas está em contato direto com a natureza, principalmente os que vivem nas terras indígenas em áreas de florestas. De norte a sul do país, eles retiram da vegetação nativa, ou seja, a vegetação que existe naquela floresta, os alimentos como castanha, pequi, bacapá, buriti, macaraúba, mangaba, murici, pião, pupunha, açaí e outras. Pode ser que esses nomes aqui, né, que são de origem indígena, no nosso dia a dia a gente não tem ouvido falar. Mas o nome de algumas frutas e de algumas árvores, elas mudam de acordo com a região do país, certo? Continuando. Também coletam fibras e palhas vegetais para fazer cordas, redes, enfeites, peneiras e esteiras, que são vendidos ou lá mesmo na aldeia, ou eles saem para as cidades para ganhar recurso financeiro, para trazer alguma melhoria para as aldeias. Eles hoje vivem mais em reservas. Eles perderam grande parte do território ao longo de todos esses anos. Com a madeira que retiram da floresta, eles fazem casas, arcos, flechas, barcos e outras coisas. Eles não tiram madeira, eles não acumulam, eles tiram o que é necessário e com certeza eles fazem o reflorestamento, que é plantar novamente aquelas madeiras para que não falte no futuro, porque eles vivem da natureza, então eles precisam cuidar daquele lugar. Aqui temos algumas frutas, né, e alguns frutos de algumas regiões, que é o pequi, o pião e a mangaba. Os rios também são fonte de energia, fonte de alimento, fonte de sustentabilidade, não só para os indígenas, como para nós também. Só que eles usam os rios de maneira diferente da nossa. Olha só, os rios são muito importantes para os indígenas, pois fornecem os peixes de que se alimentam e água que eles bebem e usam para cozinhar, para tomar banho. E também também nos rios que muitos deles se banham e também tira o seu alimento, né? Que são os peixes, e também faz a navegação, porque eles andam, como não tem muito carro, hoje em dia está bem diferente, né? Se a gente for numa tribo indígena mais moderna, a gente vai achar que nem são índios. Com o barro das margens dos rios, olha aí, até o barro eles aproveitam. Os indígenas, fazem panelas, potes, cuias e brinquedos. Os rios também servem de via para atravessar a floresta, ou seja, como se fosse uma estrada, porque eles andam muito de barco e de canoa. Aqui embaixo, na 132, tem o primeiro e segundo quesito. E vamos agora para a página 133. Muitos dos alimentos e muitos dos nossos costumes vieram dos indígenas. Olha só, para abrir espaço para suas roças, os indígenas fazem pequenas queimadas na floresta. Eles cultivam milho, mandioca, abóbora, feijão, amendoim, batata doce e outros alimentos. E dependendo da região, os indígenas também eles comem alguns animais, como macacos, antas, tatus, veados e cutias, pacas e tamanduás. Então, pode parecer para a gente estranho, mas para eles não é. Então, aqui tem uma imagem de duas índias descascando a mandioca. Primeiro e segundo quesito que vocês vão fazer. Na página 134, vou falar um pouquinho sobre a língua dos indígenas, que é a tupi. Foram as primeiras as que os portugueses entraram em contato. Foi a língua tupi-guarani, por mais ou menos no ano de 1500. Existiam ainda outras centenas de línguas indígenas, mas hoje
elas são cerca somente de 274 em todo o nosso país, em todo o território nacional. As línguas indígenas do Brasil se distribuem principalmente em 4 grupos: Tupi, Macro-G, Aruaque e Caribe. No entanto, há outras não relacionadas nesse grupo, mas também que são chamadas de línguas isoladas ou língua referente a cada tribo. Muitos povos indígenas falam a língua materna, ou seja, Tupi-Guarani, e também o português. Alguns falam apenas português, porque foram colonizados pelos portugueses. Há também línguas indígenas que estão desaparecendo, não tem mais, certo? Porque muitos foram dizimados, muitos morreram, então aquelas aldeias, elas sumiram. E aqui eu tenho na 134, o primeiro e segundo quesito, que é um pequeno texto, um poema, você vai responder o segundo quesito. E temos aqui o terceiro e quarto, na página 135. Na página 135, continuando nossa atividade, o terceiro e quarto quesito. No terceiro, você vai precisar de lápis colorido, verde, vermelho e azul. Vai ler aqui o que está no comando e vai pintar cada palavrinha dessa, certo? Se você tiver dúvida, você pode procurar ajuda no dicionário ou mesmo em algum vídeo que você possa acessar na internet, que vai ter algumas coisas que podem te ajudar. No quarto quesito, pesquise em livros e dicionário, olha aí o uso do dicionário, ou procure saber como adulto outras 3 palavras de origem indígena, e você vai anotar aqui. E aqui embaixo tem a seção Assim Também Aprende. Aproveitem, assistam o nosso vídeo, façam suas anotações, vejam o que você teve dúvida e já estaremos juntos. Beijo!